Existe uma parte de você que já sabe exatamente o que precisa ser feito, mas outra parte insiste em te manter no mesmo lugar. Hoje nós vamos falar sobre esse conflito que rouba anos da sua vida. Já sentiu aquele incômodo silencioso? Eu sei que não está tudo bem, mas sigo fingindo que está? Muita gente hoje vive assim, acordando todos os dias numa vida que não dói o suficiente para ser abandonada, mas também não é boa o bastante para ser vivida em paz. Você sabe que precisa mudar, mas entre saber e mudar, existe um caminho. E esse caminho quase ninguém quer percorrer, porque mudar dói, exige perdas, porque mudar é, antes de tudo, uma guerra interna. E talvez o maior erro seja acreditar que a mudança acontece como um salto mágico, quando, na verdade, a natureza não dá saltos. Tudo é processo, é caminho, é construção lenta. Hoje nós vamos falar sobre isso com base em 3 pilares: a experiência de Arjuna e Krishna no Bhagavad Gita, com a visão explicada por Hubert Holden, na frase de Jesus sobre a espada e o conflito dentro da própria família, e a leitura lúcida de Emmanuel sobre a falsa ideia de paz. Aqui nada é conforto barato. Nada aqui é para massagear o ego. Isso é para quem quer a verdade, consciência e responsabilidade. E antes de começarmos, eu quero saber: quantas vezes você tentou mudar um sentimento e acabou desistindo? Deixe seu comentário e aproveite para se inscrever no canal Palavra Cria, deixar seu like e compartilhar. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Existe uma mentira que se espalhou muito fácil. É a ideia de que basta querer e tudo muda. Se isso fosse verdade, ninguém continuaria preso a padrões destrutivos, sabendo que eles são destrutivos. Não mudamos no mesmo ritmo em que despertamos. A nossa consciência, ela pode acordar antes da nossa estrutura emocional conseguir acompanhar. Algumas vezes entendemos hoje aquilo que só conseguiremos viver de fato daqui a décadas, ou talvez só na próxima encarnação. E isso não é fracasso. Isso é processo, é despertamento. O erro começa quando percebemos que estamos mal e começamos a fingir para nós mesmos que está tudo bem, só para não enfrentar o trabalho que a mudança exige e por não querer mudar os nossos vícios. Aceitar quem somos não significa se acomodar onde estamos. Amor próprio não é passar pano nos nossos próprios abismos. Amor próprio é ter coragem de atravessá-los. E é exatamente esse conflito que aparece na história de Arjuna. Segundo a leitura de Hubert Holden, a história de Arjuna não é apenas um episódio épico, é um mapa da alma humana. Arjuna é um jovem príncipe que perde seu trono. Seu próprio reino é usurpado por seus parentes. Ele está desanimado, sem força, tomado pelo medo, pela culpa e pela dúvida. Quando chega o momento da batalha para reconquistar o que é seu por direito,
ele simplesmente paralisa. Arjuna não recusa apenas a guerra externa, ele recusa a guerra dentro de si. E então surge Krishna. Krishna representa o eu pleno, realizado. A consciência desperta a voz da verdade interior. E Krishna diz algo desconcertante. Arjuna, você precisa lutar. Mesmo que para isso você precise derrotar os seus parentes. Isso é simbólico. Aqui a simbologia é clara. Arjuna é o eu humano, fragilizado, condicionado, confuso, conflituoso. Os parentes usurpadores são os sentidos, a mente, as emoções desgovernadas. O reino perdido é o domínio do eu espiritual sobre a vida. Krishna é a consciência desperta, o eu profundo. Ou seja, o ser humano perde o governo da própria vida quando permite que impulsos, emoções reativas, desejos automáticos, condicionamentos mentais assumam o trono, assumam o controle da nossa vida. Nós passamos a viver no piloto automático. Reagimos mais do que escolhemos, respondemos mais do que decidimos. E quando a consciência acorda, o primeiro sentimento não é força, é medo. Porque tudo foi empurrado para debaixo do tapete da alma e aparece de uma vez só. Por que a Arjuna não quer lutar? Do ponto de vista interior, Arjuna está vivendo exatamente o que chamamos hoje de conflito entre o eu ideal e o eu real. Queremos ser o que ainda não estamos prontos para ser. Medo da perda da identidade. Quem sou eu? Qual é o meu papel? Resistência à transformação. Ter que sair da nossa zona de conforto. Apego às estruturas antigas. Aqui está ruim, mas já estou acostumado. Ele pensa, se eu lutar, terei que destruir parte de mim. Se eu mudar, deixo de ser quem eu sou. E ele está certo, porque ninguém muda sem perder versões antigas de si. Ninguém amadurece sem sepultar antigos hábitos mentais. Ninguém se espiritualiza sem sentir a dor simbólica de muitas mortes internas. O problema é que Arjuna quer a paz sem passar pelo conflito. Quer o trono sem enfrentar a batalha. Quer a iluminação sem passar pela noite da alma. E Krishna não o engana. Krishna não promete conforto, não promete que vai ser bonito. Krishna apenas diz, você precisa assumir a própria guerra. E aqui entra um ponto essencial. Você pode fugir da sua transformação, mas não pode fugir das consequências de não se transformar. O que você pensa sobre isso? Já passou por questionamentos assim? Deixe seu comentário. A grande virada, Krishna não poupa Arjuna da luta. Krishna não diz, descansa Arjuna, está tudo bem como está. Ele diz exatamente o contrário, levanta e luta. Isso é um despertar. Não existe possibilidade de fuga da realidade. Espiritualidade não é anestesia, é lucidez. É assumir o nosso lado sombra para poder integrar a própria luz. Quando você começa a despertar,
não fica mais confortável, fica mais responsável. Começamos a ver nossos mecanismos de defesa, nossas desculpas e auto-enganos, nossos padrões repetitivos. E aí não dá mais para fingir que não sabemos. E é aqui que muita gente desiste da mudança, porque percebe que não traz a paz imediata que foi prometida por discursos vazios. Ela traz primeiro confronto. Como você lida com o seu imediatismo? Deixe seu comentário. E é exatamente aqui que entra aquela frase de Jesus que assusta tanta gente, que está em Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus não está falando de briga familiar literal. Ele está falando do mesmo confronto de Arjuna, só que com uma outra linguagem. Na simbologia espiritual, pai, mãe, familiares são estruturas internas que nos formam. São padrões herdados, condicionamentos emocionais, crenças antigas. Jesus está dizendo: o evangelho cria conflito dentro do ser humano. A verdade desinstala arquivos corrompidos. Tá, Jesus não está falando com essas palavras, mas é isso que ele está explicando. A consciência rompe alianças internas que antes sustentavam o nosso modo de viver. A espada aqui não é de ferro, é de consciência. Ela separa o que é automatismo do que é escolha. O que é ego do que é essência. O que é medo do que é verdade. A mesma espada que Krishna entrega a Arjuna, Jesus apresenta como símbolo de despertar. Você já tinha pensado nisso? Deixe seu comentário. E Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, aprofunda isso quando ele afirma que o conceito de paz, ao longo dos séculos, foi visceralmente viciado. Que para muitos ter paz significa garantias exteriores, conforto, segurança material, ausência de conflitos, comodidade. Uma paz onde o corpo vegeta enquanto a alma dorme. Emmanuel é direto. Jesus não poderia endossar uma tranquilidade desse tipo. Por isso ele trouxe a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior. Para que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. E essa é a mesma guerra de Arjuna, a mesma espada de Jesus, o mesmo chamado à responsabilidade interior. Paz verdadeira não é ausência de conflito. Paz verdadeira é consciência em ordem. O que é paz para você? Deixe o seu comentário. Agora a pergunta essencial. Onde está essa batalha na sua vida? Talvez no relacionamento que você sabe que precisa mudar, mas adia. No vício emocional que você chama de jeito de ser. No padrão de autossabotagem que você já identificou, mas ainda alimenta. Na culpa que você se recusa a atravessar. Na dependência emocional que você chama de amor. O seu reino também pode estar sendo usurpado e muitas vezes não por inimigos externos, mas por forças internas que você permitiu governar.
A consciência já avisou, você já sabe, só ainda não decidiu lutar. E aqui entra a parte que ninguém gosta de ouvir. Mas você já não peca por ignorância, você peca por resistência. Saber que precisa mudar já é um grande salto. Talvez você já esteja no processo. Pode ainda não ter conseguido, mas não pode mais fingir que não vê. Não desista. A mudança não acontece num rompante. Ela acontece em escolhas pequenas, em decisões diárias, em renúncias silenciosas, em peso na consciência. A natureza não dá saltos, mas ela também não aceita estagnação eterna. Devemos nos aceitar como somos, sim. Mas isso não é dar passe livre para permanecer na mesma prisão. Aceitação é o ponto de partida. A acomodação é desistência. Eu te pergunto, o que hoje governa suas decisões? Sua consciência ou suas reações? Que parte de você ainda usurpa o trono da sua própria vida? Em que ponto você sabe que precisa mudar, mas ainda negocia consigo mesmo? O que você chama de paz é realmente paz ou apenas fuga do confronto? Se Krishna ou Jesus te dissesse hoje, levanta-te e luta, você estaria disposto? Essas são perguntas não para gerar culpa, são para gerar despertar. Deixe seu comentário. Não existe crescimento sem confronto conosco mesmo. Não existe amadurecimento emocional sem frustração. Não existe autonomia sem sofrimento simbólico. Toda vez que evitamos um conflito necessário, adiamos a própria libertação. E quanto mais adiamos, mais cara a conta se torna. Espiritualidade madura não nega a dor, ela dá sentido à dor. Arjuna só reconquistou o seu reino quando ele teve coragem de lutar. Jesus só libertou consciência porque trouxe a espada da verdade. E Emmanuel nos lembra que a tranquilidade falsa não é paz. Se esse conteúdo fez sentido para você, se essa reflexão tocou algum ponto que você vem adiando, eu te convido a fazer 3 coisas simples. Curta esse vídeo para que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão nesse ponto da vida. Compartilhe com alguém que você sabe que está vivendo um conflito interno e deixe nos comentários. Em que área da sua vida essa batalha está acontecendo hoje? Não vá embora agora, aproveite para maratonar no canal. Até!